Padre Roberto Legrande sempre começa as suas pregações contando uma, duas, três anedotas, piadas. Mas é claro, para contar piada precisa ter jeito, não é? Mesmo sem ter jeito. Eu lhes conto que um dia o rato estava belo e garboso na casa onde ele morava, e de repente apareceu o gato da casa. E o rato saiu numa corrida, e o gato atrás dele. Felizmente ele conseguiu entrar no buraco, e claro, o buraco era pequeno, só o rato passou e o gato ficou fora. E durante algum tempo, o rato ouviu os miados do gato para cá e para lá, e é claro, ele tinha que ficar bem escondido. Passado um tempo, silêncio, depois de um longo silêncio, um latido de cachorro, uau, 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 um cachorrão mesmo, ele disse, tranquilo, se agora o cachorro está aí, eu tenho medo do gato, e o gato tem medo do cachorro, então nessa hora, o gato está longe, e daí ele saiu satisfeito do seu esconderijo, quando o gato, e o pegou com as mãos, e já levou na boca, e já começou a devorar, mas ele gritou, mas você não é o gato? Ele disse, sim, eu sou o gato. Mas como é que você fala como cachorro? Ele disse, meu filho, hoje, até para comer, todo mundo tem que falar pelo menos 2 línguas. Eu agradeço muito ao rapaz seminarista, vindo da França, que fez questão, está lá ele, que fez questão de fazer a apresentação. Fica em pé de novo, o rapaz quer te mostrar, precisa te mostrar isso. Ele é francês, ele vive na França, ele não é brasileiro, nem português, né? Mas por esforço próprio, foi aprendendo português e teve a coragem de fazer a apresentação da nossa liturgia. Dom Dominique, e esse é uma boa notícia, um bom sinal de que o intercâmbio do qual o Senhor nos falou é uma coisa possível. Tanto seminaristas nossos com o Senhor na França, como quem sabe seminaristas seus conosco aqui no Brasil, não é? Haverá um intercâmbio, uma troca. O Senhor dá as belezas da Europa e nós damos o ardor, a alegria própria do Brasil, para que as duas realidades se enriqueçam. Parabéns a você, muito obrigado. Isso é uma oportunidade para eu dizer para todos os nossos. Agora eu falo para os membros da Canção Nova. Gente, nos tempos de hoje, até para comer, é preciso falar pelo menos 2 línguas. Além do português, qual é a outra? É o inglês, o francês, o italiano, né? O espanhol, que é bem mais fácil, e o alemão, né? E o árabe, e por que não? O aramaico, mas o hebraico é falado ainda hoje, né, lá na Terra Santa, o japonês, não é? Eu estou cutucando, realmente nós precisamos muito. Bom, é uma graça muito grande estar fazendo esta pregação, ao lado das relíquias de Santa Maria Madalena, cuja festa foi nesta semana, e Dom Dominique fez o grande favor de trazer para nós, de presente, por esses tempos, essas relíquias. Porque, como ele disse, Maria Madalena foi evangelizar no sul da França. É por isso também que eu comecei com toda essa história de falar, pelo menos 2 línguas. Porque, veja, ela era mulher, morando lá na terra de Israel. Mas no seu coração havia tanto ardor em anunciar aquele Jesus que a perdoou e pôs no passado toda a sua vida
errada. Aquele Jesus que ela acompanhou como discípula, aquele Jesus que ela acompanhou em todo o trajeto da sua paixão. No filme do Mel Gibson, A Paixão, você vê como Maria Madalena está o tempo todo ao lado de Maria. Não foi somente, segundo a visão de Mel Gibson, na subida para o Calvário, não, já antes, já na noite da traição, na noite do julgamento de Jesus, lá estava Maria, e ao lado dela o tempo todo estava Maria, a Madalena, que todos vocês sabem, até o nome dela, Madalena, vem de Magdala, que era uma grande torre, não é a boa palavra, está vendo, precisa falar pelo menos 2 línguas, né? Uma fortaleza, era uma grande fortaleza no alto do morro, onde estavam os romanos, e ali eles avistavam tudo. Então, como lá estavam oficiais e soldados romanos, guardando a situação em favor dos romanos, aqueles homens estavam lá, suas esposas estavam longe, e Maria Madalena, coitadinha, era prostituta, e prostituta de classe dos oficiais romanos, o que lhe rendia muito dinheiro, os melhores vestidos, os melhores perfumes, as mais preciosas joias, mas ela não aguentava mais aquela vida. Na verdade, o coração dela sabia que não foi para isso que ela veio a esse mundo. Não era essa vida que ela queria, embora isso lhe rendesse muito, não era isso que ela devia viver. E um dia ela se encontrou com Jesus. E aquilo que era impossível para Maria, mudar de vida, deixar aquele passado todo e começar uma vida nova, quando ela se encontrou com Jesus, tudo mudou. Nos próprios olhos de Jesus, na acolhida de Jesus, nos gestos de Jesus, e mais ainda nas palavras de Jesus, ela se viu perdoada. É como se aquele passado não existisse. Claro, existiu, ela bem sabia que existiu, Jesus sabia também que havia existido aquele passado todo, mas quando Maria se encontrou com Jesus, ela se sentiu lavada, da cabeça aos pés, corpo, alma, espírito, todinha, perdoada. E é que está, ela não ficou apenas nisso, não. Até mesmo ela sabia que pelas suas próprias forças, ela voltaria àquela antiga vida. Certamente os oficiais romanos continuariam a tentá-la, e mais do que isso, o dinheiro, os vestidos, as joias, os perfumes que ela tinha nessa vida, haveriam de tentá-la, e os homens que ela encontrava pela cidade haveriam de tentá-la. Por isso ela foi radical, ela não somente deixou aquela vida, mas ela começou a acompanhar Jesus de perto. E que beleza, ela tornou-se a primeira discípula mulher na história. Gente, não é qualquer coisa. A primeira discípula mulher na história, porque até então todos os mestres não tinham discípulas, eram só discípulos, eram só homens. Mestre em nenhuma cultura até então, não é somente dos israelitas, dos judeus, não, em todas as culturas, os mestres sempre tiveram só homens como seus discípulos. Maria varou toda esta situação, e Jesus concordou plenamente. Por quê? Primeiro, porque ela se sentiu perdoada. Só Ele poderia mudar a vida dela da maneira que mudou. Era preciso então que agora ela se dedicasse inteiramente ao seu mestre. Era preciso que ela vivesse todinha para o seu mestre. E não havia coisa melhor para entregar a vida para o seu mestre do que acompanhá-lo passo a passo.
E ela abriu campo para que outras mulheres, daí você vê no Evangelho de São Lucas, e os evangelhos todos vão atestando, as outras mulheres que, como Maria Madalena, acompanhavam Jesus, e como eram mulheres, elas também cuidavam dos detalhes, cuidavam das coisas de Jesus, buscavam todo o necessário, mas não era apenas para serem serviçais, não. Elas estavam ali para acolher de perto todas as palavras de Jesus. Elas foram formadas tanto quanto os apóstolos. Elas ouviram todas as pregações, elas viram de perto todos os milagres. E você sabe que justamente a mulher tem uma intuição, ela tem a visão dos detalhes, coisas que provavelmente os apóstolos não viram, que até os apóstolos que escreveram os evangelhos talvez não conseguiram guardar, não conseguiram captar. É certo que depois elas foram detalhando, contando. Tal foi a maneira que Maria, e a partir dela as suas companheiras, assumiram ser discípulas de Jesus. Isso já está dizendo que é assim que o Mestre, que é assim que Jesus quer que nós sejamos. Meu irmão, minha irmã, meu filho, eu posso falar assim, minha filha, não queira apenas afastar-se do pecado, não queira apenas deixar a sua vida errada, não, você precisa seguir Jesus de perto. Você precisa ser discípulo de Jesus. E discípulo quer dizer ser discípulo, quer dizer aprender com o seu mestre. É por isso também que os discípulos deixavam tudo. Deixavam sua casa, deixavam sua família e acompanhavam o mestre. E mais ainda, eles aprendiam a profissão do mestre. Porque não era apenas receber noções, conceitos, não. Especialmente Jesus não ensinava aos seus discípulos conceitos. Eles queriam aprender vida, eles precisavam aprender vida. Então, para aprender vida, era preciso viver junto, viver lado a lado. Por isso ele também ia nas horas de trabalho trabalhar junto com o seu mestre. Se o mestre era agricultor, ele ia para a roça trabalhar na terra. Se o mestre era pastor, ele ia com o mestre pastorear as suas ovelhas e assim para frente. Se o mestre era pescador, ele ia pescar. Por quê? Porque ele precisava aprender a vida do mestre, aprender a viver como o seu mestre vivia em todas as situações. Veja bem, não era apenas ter conceitos, mas ter a vida do mestre, ser como o mestre, agir como o mestre, falar como o mestre, reagir como o mestre, responder como o mestre. E foi assim com Maria Madalena. Foi assim com as suas companheiras. Jesus já começou fazendo uma família. Uma família. E que bonito. Por causa disso tudo, quando chegaram as horas derradeiras, Maria Madalena foi a única que acompanhou Jesus lado a lado. E pela coragem dela foi que Maria, a mãe de Jesus, pôde acompanhá-lo também. E daí João veio junto. João não ia deixar Maria, a mãe de Jesus, só. Você sabe muito bem que todos os apóstolos, inclusive Pedro, o valente que disse para o mestre que não te abandonarei de jeito nenhum, e nenhum dos outros, nem Tiago, irmão de João, teve essa coragem. João teve por causa de Maria, e Maria pôde por causa de Madalena. Veja, aquela que tinha até o nome da sua antiga vida, mas que agora tinha sido perdoada. O seu nome de Madalena antiga era agora um troféu diante de todos. Ela se aproveitou disso. Ela conhecia aqueles oficiais romanos. Ela conhecia também aqueles chefes judeus que não eram nada corretos. Embora muitos deles fossem sacerdotes, fossem doutores da lei, ela os conhecia muito bem, conhecia a vida deles, a malícia deles, os pecados deles, tanto quanto os oficiais romanos.
Foi por isso que Maria Madalena conseguia entrar em todo e qualquer lugar. E foi arrastando atrás de si Maria, mãe de Jesus, e João junto. Então, desde a noite da traição, Maria Madalena acompanhou Jesus passo a passo. Você se lembra a beleza que Mel Gibson apresenta no filme A Paixão, quando Jesus é flagelado? E lá estão as duas, depois da flagelação, Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, as duas recolhendo com aqueles panos que a mulher de Pilatos lhes apresentou, recolhendo o sangue do chão, porque a própria mulher de Pilatos percebeu que aquele sangue não podia se perder ali naquele chão. Lá estavam as duas, claro, é um simbolismo maravilhoso que Mel Gibson usou, ligando com a Eucaristia, mas ali estava o sangue de Maria, e Maria Madalena havia experimentado já o valor daquele sangue no perdão, porque na verdade foi o sangue de Jesus que já havia purificado toda a vida de Madalena. Você precisa ser discípulo de Jesus, e discípulo quer dizer ser discípulo, quer dizer aprender com o seu mestre. É por isso também que os discípulos deixavam tudo, deixavam sua casa, deixavam sua família e acompanhavam o mestre, e mais ainda, eles aprendiam a profissão do mestre, porque não era apenas receber noções, conceitos, não, especialmente Jesus não ensinava aos seus discípulos conceitos, eles queriam aprender vida, eles precisavam aprender vida. Então, para aprender vida, era preciso viver junto, viver lado a lado. Por isso ele também ia nas horas de trabalho trabalhar junto com o seu mestre. Se o mestre era agricultor, ele ia para a roça trabalhar na terra. Se o mestre era pastor, ele ia com o mestre pastorear as suas ovelhas e assim para frente. Se o mestre era pescador, ele ia pescar. Por quê? Porque ele precisava aprender a vida do mestre, aprender a viver como o seu mestre vivia em todas as situações. Veja bem, não era apenas ter conceitos, mas ter a vida do mestre, ser como o mestre, agir como o mestre, falar como o mestre, reagir como o mestre, responder como o mestre. E foi assim com Maria Madalena. Foi assim com as suas companheiras. Jesus já começou fazendo uma família. Uma família. E que bonito. Por causa disso tudo, quando chegaram as horas derradeiras, Maria Madalena foi a única que acompanhou Jesus lado a lado. E pela coragem dela foi que Maria, a mãe de Jesus, pôde acompanhá-lo também. E daí João veio junto. João não ia deixar Maria, a mãe de Jesus, só. Você sabe muito bem que todos os apóstolos, inclusive Pedro, o valente que disse para o mestre que não te abandonarei de jeito nenhum, e nenhum dos outros, nem Tiago, irmão de João, teve essa coragem. João teve por causa de Maria, e Maria pôde por causa de Madalena. Veja, aquela que tinha até o nome da sua antiga vida, mas que agora tinha sido perdoada. O seu nome de Madalena antiga era agora um troféu diante de todos. Ela se aproveitou disso. Ela conhecia aqueles oficiais romanos. Ela conhecia também aqueles chefes judeus que não eram nada corretos. Embora muitos deles fossem sacerdotes, fossem doutores da lei, ela os conhecia muito bem, conhecia a vida deles, a malícia deles, os pecados deles, tanto quanto os oficiais romanos. Foi por isso que Maria Madalena conseguia entrar em todo e qualquer lugar, e foi arrastando atrás de si Maria, mãe de Jesus, e João junto. Então, desde a noite da traição, Maria Madalena acompanhou Jesus passo a passo. Você se lembra a beleza
que Mel Gibson apresenta no filme A Paixão, quando Jesus é flagelado. E lá estão as duas, depois da flagelação, Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, as duas recolhendo com aqueles panos que a mulher de Pilatos lhes apresentou, recolhendo o sangue do chão, porque a própria mulher de Pilatos percebeu que aquele sangue não podia se perder ali naquele chão. Lá estavam as duas, claro, é um simbolismo maravilhoso que Mel Gibson usou, ligando com a Eucaristia, mas ali estava o sangue de Maria. E Maria Madalena havia experimentado já o valor daquele sangue no perdão, porque, na verdade, foi o sangue de Jesus que já havia purificado toda a vida de Madalena. Depois Jesus ordenou Maria também na cruz, mas é por causa do sangue que Jesus derramou na cruz que Maria pôde ser perdoada e pôde refazer toda a sua vida. Lá estavam as duas, recolhendo no chão, com os panos, aquele sangue. Você viu muito bem, ela sobe o Calvário. É por isso que Maria, mãe de Jesus, consegue se encontrar face a face com Jesus na subida para o Calvário. Ela estava lá na morte de Jesus, na descida do corpo de Jesus da cruz, na sepultura de Jesus. E quando chega a manhã de domingo, lá foi Maria Madalena buscar as suas companheiras bem de madrugada, ainda no escuro, para levá-las até o túmulo, para fazer as últimas demonstrações de amor no corpo de Jesus, porque não puderam fazer o que um judeu fazia para honrar um corpo que era sepultado na sexta-feira, porque tudo foi muito precipitado. Lá estavam elas domingo para fazer isso, mas que surpresa, o sepulcro estava aberto, Jesus não estava mais lá. Ela corre para avisar Pedro, como o Evangelho mostra, mas quando ela volta, ela se encontra com Jesus. Ela nem percebeu que era Jesus, ela até pensou que era o jardineiro ali, do jardim de José de Arimateia. Então já vai dizendo: Senhor, se foste tu que escondesse o corpo do meu mestre, me diz onde ele está. Quando Jesus a chama pelo nome Maria, é claro, só Jesus a chamava, primeiro, só de Maria, sem o Madalena, e segundo, com aquela entoação. Porque Jesus nos chama a todos pelo nome, pelo nosso nome resgatado, redimido, e com uma inflexão que só Ele é capaz de ter. Sim, é verdade. Estou falando uma coisa real. Jesus chama cada um de nós pelo nome com uma inflexão. É aquela inflexão da nossa salvação. É aquela inflexão do nosso encontro pessoal com Jesus, que nós todos precisamos ter e que é a fonte de toda a nossa vida cristã. É aquela inflexão que Jesus usa para chamar-nos pelo nosso próprio nome. Pronuncie interiormente, não é para fora, pronuncie interiormente o seu nome. E tente escutar no seu interior como é que Jesus chama você pelo seu nome. A mãe da gente tem uma inflexão especial para chamar o nosso nome, não é verdade? A minha mãe me chamava de Jonas, com O aberto, Jonas. Jesus tem um jeito especial de chamar o seu nome. Tente ouvir interiormente Jesus chamando você pelo seu nome. É desse jeito que Jesus o conhece, redimido, salvo. Veja, para quem Jesus concedeu esta graça? Para aquela mulher pecadora, terrivelmente pecadora, mas que se encontrou com Jesus, e aí está o mais importante, que se encontrou com Jesus, e aquele encontro mudou o rumo da sua vida, e uma vez
mudada, ela se põe a acompanhar o mestre passo a passo, a primeira discípula mulher da história. Aí mais ainda, que vai com Jesus até a cruz, e aí está o importante, vai com Jesus até a cruz, e porque foi com Jesus até a cruz, veja, Pedro não o fez. Tirando João, os outros apóstolos também não o fizeram. E se João o fez, foi porque Maria foi na frente abrindo o caminho, porque ela acompanhou Jesus até o pé da cruz e presenciou tudo. O mestre a premiou, foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado na manhã de domingo. É isso que nos aguarda também, e é por isso que precisamos ser fiéis. Esse Jesus que ressuscitou na madrugada de domingo, Ele virá com glória e poder. Ele virá nas nuvens do céu, e os anjos estarão tocando as suas trombetas, e Ele virá, e aqueles que estiverem mortos em Cristo, morreram em Cristo, estão sepultados, ressuscitarão, é o que a carta aos Tessalonicenses nos atesta. E aqueles que estivermos vivos, o próprio São Paulo diz isso, estivermos vivos, ele quereria estar, eu também quero estar, eu tenho a certeza que você quer estar também, quando Jesus vier na sua glória. Mas se você não estiver, se eu também não estiver, se estivermos já mortos e sepultados, haveremos de ressuscitar, e receberemos na ressurreição um corpo ressuscitado, como o corpo glorioso de Jesus. Mas aqueles que estiverem vivos, que estivermos vivos na vinda do Senhor, nem precisaremos morrer. Pelo contrário, como diz São Paulo, num abrir e fechar de olhos, num estalar de dedos, nós seremos transformados, receberemos também um corpo ressuscitado, um corpo glorioso como o corpo de Jesus. E aí então, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, seremos arrebatados. Mas veja bem, aqueles que viveram em Cristo, morreram em Cristo, aqueles que na vinda do Senhor estavam vivendo em Cristo, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e daí sim o Senhor vai fazer novas todas as coisas. O Senhor vai fazer novas todas as coisas. Ele virá e trará um mundo novo, uma terra nova, um mundo novo, uma humanidade nova. Sim, onde o Senhor estará conosco, não haverá mais morte, nem dor, nem luto, nem desgraças, nem fome, nem pobreza, nem doenças, nada. Porque passou a primeira condição e começou um mundo novo. Gente, nós vivemos por causa deste mundo novo. E veja bem, durante todo esse encontro, está sendo anunciado a nós, que nós, especialmente, que recebemos de Deus essa graça de sermos músicos, cantando, tocando, nós somos aqueles que já agora estamos preparando aquilo que será a sinfonia do mundo novo. Já estamos preparando, e o Senhor quer que a nossa música hoje, que a nossa liturgia hoje, que a imagem da liturgia do céu, preste atenção nisso. A nossa liturgia aqui é a imagem, eu diria uma ressonância da liturgia do céu, porque no céu há uma tremenda liturgia, há uma maravilhosa liturgia no céu. Realizada pela multidão de anjos e de santos, não só os anjos, mas também os santos, os que nos precederam, também os santos, nossos amigos, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos já falecidos, que morreram no Senhor. Lá estão eles, nossos companheiros de vida, de apostolado, que já morreram, os membros da nossa comunidade, como a Isabel Cortez, com o Paulinho Figueiredo e vários outros, a minha mãe também, que pertenceu à comunidade, mas o meu pai, que não teve essa graça, mas foi um homem de Deus, o seu
os seus entes queridos já estão lá, realizando uma maravilhosa liturgia. E nós aqui, quando realizamos a nossa liturgia, na missa, nas outras celebrações, mas também nos nossos grupos de oração, nas nossas adorações, quando nós reunimos em grupo, quando nós rezamos sozinhos também, nós estamos fazendo eco, nós estamos reproduzindo aqui na terra, claro, de maneira muito imperfeita, a liturgia do céu. Mas é que está, o Senhor quer que nós façamos bem essa liturgia, que nós cantemos bem, que nós toquemos bem essa liturgia, porque ela é eco da liturgia do céu e ela nos prepara para essa liturgia do céu. Então, quando céus e terra se aproximarem e se tornarem um, daí a expressão de Jesus, céus novos e uma terra nova, quando céu e terra se unirem, como a gente une café e leite, e daí o café não é mais café e o leite não é mais leite, não dá para separar, é café, é leite, mas estão de tal maneira misturados que formam uma coisa só e uma coisa diferente. É isso que Jesus anuncia. Haverá um dia em que céus e terra vão se juntar, vão se unir, e será um mundo novo, para o qual o Senhor está preparando uma humanidade nova. E essa humanidade nova está sendo levada, gente, para esta aventura maravilhosa por nós. Assim como os exércitos do tempo de Israel tinham os seus cantores e os seus músicos na frente. Na Bíblia você vê, Mateus Calice falou para nós nesta manhã. Eles iam na frente e, como ele bem explicava, eles tinham cânticos especiais, inspirados, que movia os exércitos, e muitas vezes eles nem precisaram guerrear, nem precisaram entrar em batalha, apenas os exércitos, claro, armados, foram para o campo de batalha, foram ao encontro do inimigo destemidos, mas não precisaram batalhar, porque o Senhor já foi fazendo tudo, só porque os músicos, os cantores iam na frente, aquela música somente já fazia a obra do Senhor. Outras vezes eles precisavam entrar na batalha, como nós muitas vezes precisamos entrar em batalha, e é terrível, mas o Senhor lutava com eles e por eles, e lá estavam os músicos, cantando ainda, realizando uma liturgia na batalha. E aqui está uma coisa impressionante para nós: os nossos irmãos continuam na batalha, eu diria na refrega, porque o inimigo é terrível e ele não dá tréguas. Nós músicos estamos vivendo a mesma batalha. Imagine uma batalha e você está lá com instrumentos, lado a lado com seus companheiros que têm armas nas mãos, e muitas vezes é obrigado a enfrentar luta corpo a corpo, mas você está lá fazendo a sua parte. Você também é combatente, mas acima de tudo você é também cantor, você também é músico, você também é instrumentista. E como você é músico do Senhor, instrumentista do Senhor, você profetiza, você traz palavras de sabedoria, você traz palavras de ciência, palavras de discernimento, você traz a palavra do Senhor, o ânimo do Senhor, a coragem do Senhor, a inspiração do Senhor. Que beleza, gente! E nada disso é historinha de fada, historinha de carochinha, não. É uma maravilhosa realidade que nós estamos vivendo. Daí o nosso papel de músicos, onde nós estamos entendendo bem que não somos simplesmente músicos, nós somos batalhadores na frente do pelotão. Nós somos ministros, não apenas de música, nós somos ministros de guerra. Nós levamos os nossos irmãos à batalha para a vitória, porque não há vitória sem batalha. Mesmo naqueles tempos em que eles não precisavam guerrear, porque o Senhor intervinha já pela música, já pela adoração, já pela profecia, mas eles iam à batalha. Só não precisavam lutar. Hoje às vezes lutamos e às vezes não precisamos entrar em batalha, mas de qualquer maneira, e em geral nós entramos em batalha, entramos realmente em guerra. Nós somos ministros de guerra, e o fazemos principalmente como ministros da adoração.
Parece mentira, né? Para vencer uma batalha, para vencer um inimigo terrível, a gente adora. Mas esta é a realidade. Mas esta é a realidade. E na adoração, e o que é adoração? É o prostrar-se diante do Senhor. Eu sou muito moleque, eu sou muito menino, mas é importante que você entenda que o judeu, o israelita, ele não adorava só com o seu espírito, ele não adorava só com a sua alma, não, ele adorava com o seu corpo todo. Então, quando ele adorava, ele levantava os braços, ele aplaudia, ele se movia, ele dançava, mas principalmente com o andar da adoração, ele se prostrava, ele se punha no chão, primeiro de joelhos, depois ele se inclinava profundamente, e por fim ele se punha por terra. Ele se punha por terra. Com a boca no chão. Daí o termo adorar. Você conhece todas as expressões de oral, de boca. Adorar é botar a boca no chão, diante da majestade do Deus 3 vezes santo. Daí o nosso reconhecimento, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é a majestade. Eu diante dEle não sou nada. Ele me ama, Ele se faz tudo para mim, mas diante dEle eu não sou nada. Mas acima de tudo, eu nem fico parado no meu não sou nada, não. Ele é tudo, Ele é majestade, Ele é Senhor. Ele é 3 vezes santo, dele é a glória, dele é o poder, dele é a honra. E eu me ponho lá, no chão, de boca no chão, manifestando para mim, em primeiro lugar, para o meu próprio corpo, para a minha alma, para o meu espírito. Sim, eu mostro primeiro para mim mesmo, que eu agora estou prostrado diante do meu Senhor e do meu Deus. E depois eu mostro para todos que quiserem ver, e para aqueles que não querem saber disso, que eu tenho um Deus, que eu tenho um Senhor, cuja majestade, cuja divindade, cuja dignidade eu reconheço. E porque eu reconheço, eu proclamo, e me ponho em profunda adoração. Maria lavaria lavaria nania lavariari kendaramania lavati. Vai comigo também. Kan lavaria nania lobará ketaria mandaramania lavari eria mania la Tini allavari, kendaramani allavari, kendaramani allavari, eniamani. Solta a sua voz, sem medo. Kendaramani allavatiri abandari. Kendaramani allavari, kendaramani allavari. Kendaramani allavari turiabari aniriamani.
onde o seu ser inteirinho entra em adoração. O seu ser inteirinho entra em adoração. Somos ministros disso. Somos ministros. E o ministro ministra. Ele faz esse papel. Eu diria, é como o garçom. Nós levamos as pessoas à adoração. Nós ministramos a eles. Claro, por isso vamos à frente. Nós também adoramos. E porque adoramos e queremos que o nosso Mestre, o nosso Senhor, a suprema majestade, a suprema santidade seja reconhecida e adorada, então nós levamos os nossos irmãos e ajudamos os nossos irmãos, e aí entramos. Como bem explicava o Mateus, a nossa música é apenas o meio. É o meio. Eu diria, é o melzinho. É o azeite que vai lá e que corre junto para que então a adoração aconteça. E os nossos irmãos possam ir escorregando naquele mel, naquele azeite, para a adoração cada vez mais profunda, mais profunda, mais profunda, mais profunda, mais profunda. Um grande teólogo, Von Balthasar, disse, e o Papa João Paulo II assumiu essa proposição dele. Von Balthasar disse isso ainda durante o século passado, o século XX, antes de chegarmos ao ano 2000, que o terceiro milênio, disse ele, será um milênio de místicos, onde os cristãos ou serão místicos ou não serão nada. E gente, assim como nós dizemos, ou santos ou nada, agora nós precisamos dizer, ou adoradores ou nada. Ou adoradores ou nada. Porque inclusive a nossa santidade passa pela nossa adoração. Tiremos o nosso cavalinho da chuva, só seremos santos se realmente nos tornarmos adoradores, e cada vez mais adoradores. Nós músicos temos a faca e o queijo na mão. Nós músicos temos a faca e o queijo na mão. É um privilégio nosso, acima dos nossos irmãos, e privilégio é privilégio, dom é dom, graça é graça. Graça é graça. Nós temos a faca e o queijo na mão, porque nós somos ministros de música, fomos dotados para isso, para cantar, para tocar, para interpretar. Você imaginou aqueles que serviram o vinho nas bodas de Caná não provarem daquele vinho? Que bobos, não é verdade? Que tolos, que loucura eles não provarem daquele vinho. Provavelmente algum daqueles serventes se embebedaram daquele vinho, e que bebedeira maravilhosa, que sóbria embriaguez, começaram a sóbria embriaguez, da qual nos falaria o cântico do Espírito Santo, sim, aquela sóbria embriaguez, embriaguez do Espírito, sim, mas que nos deixa mais do que sóbrios, mas embriagados do Espírito. Meus irmãos, nós músicos precisamos ser embriagados, não da nossa música, mas do Senhor, do Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor é vida, e a vida do Senhor é Espírito. E é isso que São Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho desse mundo, mas embriagai-vos do Espírito, embriagai-vos do Espírito. É isso, nós precisamos embriagar-nos do Espírito. E veja bem, embriagados do Espírito, nós não olhamos para mais nada. Não é assim o embriagado? O bêbado, coitadinho, faz coisas que ele nunca faria sóbrio, né? Ele fala coisas, ele faz coisas, mesmo nas valentias dele, porque é embriagado. Nós também
Talvez na nossa sobriedade, no nosso intelectualismo, na nossa lógica, na nossa autossuficiência, nós não faríamos, mas embriagados do Espírito. E aí que está, continuamente embriagados. Eu tive mais de um amigo assim. Eu conto sempre a história de um deles, aqui na Canção Nova, que sempre vinha aqui, e o coitadinho vinha aqui a Canção Nova, né, embriagado, porque ele bebia o dia inteiro, daí dormia, na manhã seguinte, o café da manhã dele já era um copo de pinga. Então ele já começava turbinado logo de manhã cedo. E se turbinava durante o dia inteirinho, então ele vivia bêbado. Eu conto sempre que num dia veio ao meu escritório querendo se confessar, e que bonito, ele fez uma linda confissão, dizendo inclusive que ele não aguentava mais aquela vida, e as consequências da embriaguez dele na sua vida, inclusive a sua família que estava totalmente destroçada, praticamente a mulher o tinha posto para fora. O que eu ia fazer com aquele homem? Como é que eu ia tirá-lo daquela embriaguez? Não tinha outro meio. Claro, uma vez que eu vi nele sinais de arrependimento, ele estava arrependido, eu sei que a igreja diz que não se deve dar um sacramento ao embriagado, mas como é que podia ser com aquele homem? Ele vivia embriagado. Então não tinha outro jeito. Ou eu absolvia embriagado, ou então ele nunca seria absolvido. Eu fiz rapidamente esse raciocínio e dei a absolvição. Mas acabei de dar a absolvição, já fui perto dele, pus as minhas mãos sobre a cabeça dele e já pedi: Senhor, batiza esse meu irmão no Espírito Santo. E não perdi tempo, disse: reza junto comigo. Soltei a voz e comecei a orar em línguas. Gente, que beleza! Imediatamente, como se fosse alguém da renovação há muitos anos, aquele homem começou a orar em línguas maravilhosamente, né? Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. E o mais bonito é que quando ele começou a orar em línguas, eu vi, porque o bêbado, ele tem a boca mole, né? Ele já fala com boca... Eu falo baixinho para você, não foi fácil escutar aquela confissão. Além da boca mole, o bafo daquele homem. Porque ele estava curtido de álcool. Curtido. Mas depois não. O homem estava falando com boca dura. Não era com boca mole, era com boca dura. Boca dura, firme, 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 firme. E depois, quando ele conversou comigo, não tinha nenhum sinal de embriaguez. Por quê? Porque se você pega um copo de água suja, e você pega e derrama água em quantidade naquele copo, o jato d'água que entra faz com que aquela água antiga, suja, caia toda para fora. Ele vai ficar agora cheio do outro líquido. Aquele homem ficou totalmente livre do álcool. Ele estava curtido pelo álcool. Quando ele foi cheio, repleto do Espírito Santo. Repleto do Espírito Santo, não estava mais cheio de álcool. E mudou completamente. Bom, passaram-se meses. Não é pinga não, né? Parece, só parece. Passaram-se vários meses, e um dia chega um senhor para mim, forte, corado, bonito. Ele viu a minha estranheza, ele disse: não, sou eu mesmo, padre. Sou eu mesmo. É aquele que vinha sempre aqui à Canção Nova, que confessou com o Senhor. Ele disse: consegui um emprego, estou trabalhando um trabalho duro, lá na construção da estrada Rio Santos, portanto já faz tempo, né? Lembra da construção da Rio Santos, que passa por Caraguatatuba, Ubatuba, que vai de Santos até o Rio de Janeiro? Ele trabalhou na construção daquela estrada. Portanto, não estou contando um fato de anteontem.
Eles agora, nós estamos com essa semana de férias, por causa do Natal. Não só eu estou assim refeito, mas graças a Deus refiz a minha família, refiz a minha vida. E eu disse, porque Ele está cheio do Espírito Santo. Dom Dominique disse que com muita graça, os franceses dizem que se Santa Maria Madalena veio ou não veio para o sul da França, eu não sei, mas que ela está aqui, está. Eu digo da mesma forma, eu não estranho nada que ela tenha vindo ao sul da França, que ela tenha sido evangelizadora no sul da França, porque uma mulher que foi tão perdoada e que amou tanto o Senhor, não podia ficar parada lá na terra de Israel. Ela tinha que ir para longe, para muito longe. Ela tinha que dar a vida literalmente falando do seu mestre. E certamente ela não foi apenas de lá da terra dela até a França e parou lá, não. Ela veio vindo, até chegar no sul da França, onde acabou deixando os seus restos mortais, cuja relíquia está aqui. Depois, no final da missa, vocês terão uma oportunidade, todos que quiserem chegar aqui perto e venerar as relíquias. É uma graça que Dom Dominique e o nosso bispo, Dom Eduardo, concedeu, né, que pudéssemos passar por aqui. Claro, é uns momentinhos para você poder avistar e ver. Está aqui. Mais do que outras relíquias que nós conhecemos, é grande. Você vai perceber como é grande a relíquia que aqui está. Ela deixou parte daquele corpo que um dia se prostituiu, que foi perdoado, aquele corpo com que ela acompanhou Jesus como discípula, aquele corpo com que ela subiu o Calvário ao lado de Jesus, aquele corpo com que ela esteve diante da cruz e certo recebeu respingos e respingos do sangue de Jesus, aquele corpo que ficou também manchado com o sangue de Jesus, porque ela ajudou a preparar o corpo de Jesus ali no Calvário. E aquele corpo que ela quis tocar depois da ressurreição com as suas mãos, e o Senhor disse: não me retenhas, não me segure, porque ainda não fui para o Pai. Esse corpo deu a vida na evangelização, porque o Senhor teve misericórdia com ela, ela quis levar essa misericórdia a uma multidão. Meus irmãos, nós músicos, até mesmo muitos de nós tivemos uma vida bem errada. Verdade ou não é? Talvez justamente pelos dotes musicais com que Deus nos dotou, porque a vida da música hoje, especialmente na noite, desculpe, é uma perdição. E é um ambiente propício para todos os tipos de perdição, a partir da bebida, para a droga, para a prostituição e tudo mais. Muitos de nós tivemos a nossa vida estragada no nosso passado, porque fomos perdoados pela misericórdia do Senhor como Maria Madalena. Precisamos amar como Maria Madalena, precisamos ser discípulos como Maria Madalena, precisamos ser adoradores como Maria Madalena, e precisamos ser apóstolos, evangelizadores, missionários. Um músico não pode parar. Lembra de uma história que um bom tempo atrás eu contei para vocês, de um rato que entrou no buraco e o gato que apareceu, depois falou numa segunda língua, né, na língua dos cachorros e tal. Lembra dessa história? O músico precisa ser igual. Você fala uma língua que ninguém fala, uma língua que toca os corações. Ainda mais nesse Brasil, gente, que é tocado a música. É ou não é? O Brasil é tocado a música. Como o nosso povo é sensível à música. Nós mesmos somos resultado desta nossa musicalidade. Ainda mais como se uniram as várias raças aqui.
Os europeus que vieram, e obrigado por isso. Os índios que já aqui estavam e eram músicos também. E os africanos que vieram, se uniram a nós. Nós temos essa união de melodias, de ritmos, que nenhum país tem. Realmente, Dom Dominique, cantamos muito melhor do que vocês, porque recebemos de vocês, dos africanos, dos índios, de outras nações. Deus uniu em nós tudo isso. Mas isso nos dá uma tremenda responsabilidade, que nós precisamos usar desta música, que é melhor do que a deles, para evangelizarmos o nosso país e também o país deles. E também os países da Europa, como eles mesmos estão dizendo, estão caindo novamente num paganismo, de um secularismo acerbado, que tem deixado contristado o Papa João Paulo II. Sim, nós músicos, quanto músico foi para o exterior para ganhar a vida? Vá para o exterior para ganhar a vida. Estou dando uma ordem. Vá para o exterior para ganhar vidas. Vidas. Ficou assustado? Em outras ocasiões eu tive palavras desse tipo. E as coisas aconteceram. Estou dizendo, e aqueles que foram atingidos por essas setas sentiram que foram atingidos, vá para o exterior, vá para os Estados Unidos, vá para o Canadá, vá para os países aqui latino-americanos, da América Central, da América do Sul, vá para a Europa, os vários países da Europa, vá para o Japão, vá para a Índia, para a África, para onde o Senhor mandar que você vá para o exterior, levar o Evangelho também com a sua música. Sim, ela vai ser apenas um meio. Você vai como evangelizador, você não vai para ganhar a vida, você não vai para ganhar dinheiro, você vai para ganhar almas de volta. Mas, gente, Maria Madalena não tem os aviões que nós temos. O que ela tinha era ardor no coração, porque ela foi perdoada. Você que estragou a sua vida na noite, você precisa dar a sua vida por Jesus, salvando almas. Você precisa fazer isso, você precisa usar o seu corpo como Maria Madalena, que tinha usado o seu corpo para a prostituição. Ela usou depois o seu corpo para chegar até o sul da França e ser missionária e ser evangelizadora. Por que você não faz o mesmo? Você homem, você mulher, também você que é mulher, não tenha medo. Infelizmente muitas das nossas mulheres, das nossas meninas, vão para o restante do mundo, para a América, vão para a Europa, coitadinhas, para se prostituir. Não, você não vai com Maria Madalena de antes, você vai com Maria Madalena perdoada, refeita, evangelizadora. Vá com Deus, vá com o Evangelho. Claro, você vai fazer a coisa com discernimento, com prudência, mas o Senhor está dizendo a muitos de nós para irem para o exterior, para evangelizar. Enquanto nós não temos do Senhor a ordem completa, porque sabe que no exército é assim, está todo mundo marchando, né? Esquerda, meia volta, e os mocorongos já viram para a esquerda, né? E já ficam presos no final daquela semana. É porque não aprenderam ainda. Tem que esperar o volver. Apenas quando aquele que comanda a marcha diz, o volver, que daí a gente pega e vira para a esquerda. Enquanto o Senhor não der o volver, eu dei para o estrangeiro, para evangelizar. Até o Senhor não disser, vou ver, prepare-se. Prepare-se como adorador. Prepare-se como profeta que se imbui da misericórdia do Senhor, para que essa misericórdia mova o seu coração e você seja apóstolo, seja missionário, seja evangelizador dessas terras que precisam receber, como receberam de Maria Madalena, o anúncio do único e verdadeiro Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Kindariamani alavari amani, kiriabali alavariana, eli alavari, kindaramani alavari. Solta a sua voz. Kindaramani alavari, Korianani alavari ani.
Senhor, obrigado porque nesse momento Tu estás tocando a muitos. Solta a sua voz. Estás perdoando a muitos, Senhor. O Senhor está purificando a vida de muitos. A vida errada, a vida pregressa, a vida estragada. Tu estás agora purificando, limpando, libertando, curando, refazendo, fazendo novas todas as coisas. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela maravilha que estás fazendo em favor dos Teus filhos e filhas. Muito obrigado, Senhor, porque queremos falar mais do que 2 línguas. Tantas quantas línguas dos homens pudemos falar, mas queremos falar a outra linguagem, a linguagem da adoração, a linguagem da evangelização, a única que toca os corações. Obrigado, Senhor, porque dás a nós o mesmo ardor de Maria Madalena. Sim, Senhor, dá-nos o mesmo ardor que deste a Maria Madalena, não apenas de chegar até a cruz, não apenas de chegar até a tumba aberta na manhã da ressurreição e ver com seus olhos o Senhor e poder dizer: eu vi o Senhor, mas como ela foi de terras em terras, de rincões em rincões, até ao sul da França, onde deixou também os seus restos mortais, mas deixou vidas, deixou ressurreições. Muito obrigado, Senhor, por essa santa. Muito obrigado por Maria Madalena. Muito obrigado pela nossa música. Muito obrigado pelo nosso ministério. Muito obrigado, Senhor, porque nos mandas ir até os confins da terra. Pede-me e dar-te-ei em herança as nações, e por patrimônio os confins da terra. Amém. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. CançãoNovaPlay.com. Assine já!